Justificados pela fé em Deus, temos paz e vivemos na sua graça. Foi Cristo quem nos deu. Continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de com Ele estar. Em meio à dor não desistimos, a persistência nos traz experiências, aumentam a esperança. A esperança que não nos abandona, pois Deus derramou o seu amor em nossos corações. Quem daria a sua vida por quem fez de tudo para não merecer? Deus nos mostrou seu amor, Cristo morreu para nos resgatar, e agora somos aceitos por Deus pela graça. Nós éramos seus inimigos, mas seus amigos Ele nos tornou, e agora somos aceitos por Deus pela graça. A esperança que não nos abandona, pois Deus derramou o seu amor em nossos corações. Quem daria a sua vida por quem fez de tudo para não merecer? Deus nos mostrou seu amor, Cristo morreu para nos resgatar, e agora somos aceitos por Deus pela graça. Nós éramos seus inimigos, mas seus amigos Ele nos tornou, e agora somos. Vamos dar início, então, ao culto nessa noite, amém? Boa noite a todos. Todos que estão em casa também. Que possamos abrir nosso coração mais uma vez, para que o Espírito Santo possa trabalhar nas nossas vidas. Possamos estar atentos à voz do Espírito Santo nesta noite. Amém? Eu te convido a fechar os teus olhos. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor amado, nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos. Nós bendizemos o teu nome, Senhor. Porque tu és bom. Porque não há outro Deus além de ti. Nós te adoramos, Senhor.
pelo Deus que Tu és, Senhor, nas nossas vidas, pelo Deus que nós temos conhecido a cada dia, e que possamos, Senhor, nos agarrar mais a Ti, desejar nos aproximar mais de Ti, Te conhecer cada dia mais. Senhor, mais uma vez nós nos achegamos a Ti, Deus, pedindo que o Teu Espírito Santo possa falar com cada um de nós e trabalhar em nossas vidas, em nosso ser, conforme o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, e que não hajam barreiras em nós para impedir, Senhor, o Teu agir, para impedir aquilo que o Senhor quer realizar nas nossas vidas. Que a Tua palavra nessa noite, mais uma vez, venha de encontro aos nossos corações, com aquilo que nós precisamos, com aquilo que nós necessitamos, Pai. Nós carecemos, Senhor, de Ti, da Tua presença. Senhor amado, e que ao cantar as canções aqui, nosso louvor possa ser agradável a Ti, Senhor. Que sejam palavras verdadeiras saindo da nossa boca, dos nossos lábios. E que tenhamos entendimento, Senhor, de tudo que o Senhor quer falar, de tudo que o Senhor quer fazer. A partir deste momento, que todo pensamento que ficou lá fora, Deus, que fique lá fora. E que estejamos, Senhor, inteiramente voltados a Ti, com nossa mente e nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Um Deus verdadeiro, um Deus real, que chegou nas nossas vidas para fazer tudo diferente. Como a gente canta aqui sobre a casa, nós sermos a casa. E Ele pode fazer o que Ele quiser, mudar de lugar. Que estejamos realmente com nossa vida diante de Deus dessa forma, a cada dia. Que Ele possa trabalhar em nós e fazer, realizar a vontade dEle. Em nome de Jesus. És real pra mim, és fiel a mim. Tua graça alcançou meu coração. És meu Salvador, que me resgatou. Tua graça alcançou meu coração. Eu cantarei que Te encontrei. Eu bradarei que Te encontrei. Eu cantarei que Te encontrei. Eu bradarei que Te encontrei. Eu encontrei o Teu amor, eu encontrei o Teu amor, Senhor. Eu encontrei o Teu amor, eu encontrei o Teu amor, Senhor. Ei, És real pra mim, és fiel a mim. Tua graça alcançou meu coração.
meu Salvador, que me resgatou. A tua graça alcançou meu coração. Eu cantarei que te encontrei, eu bradarei que te encontrei, eu cantarei que te encontrei, eu bradarei que te encontrei. Eu encontrei o teu amor, eu encontrei o teu amor, Senhor. Eu encontrei o teu amor, eu encontrei o teu amor, Senhor. Ei, ei. O teu amor me libertou, o teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor me libertou, o teu amor me libertou, o teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor me libertou. Ei, ei. Glória a Deus. Graças a Deus. Um amor que nos libertou e tem nos libertado a cada dia, né? As situações às vezes acontecem e eu fico pensando, principalmente quando acontece algo assim na natureza. Eu paro e penso, como é que tem gente que ainda não acredita em Deus, né? Tem uma pessoa da minha família que não acredita em Deus, e justamente a área que essa pessoa trabalha é muitos detalhes, assim, na natureza, né? É muito visto Deus em tudo, e eu me pergunto, por que ele não acredita em Deus? E Jesus, quando estava aqui nessa terra, tantos e tantos não acreditavam quem ele era, né? Nós cremos, como nós cantamos agora, o teu amor me libertou, eu encontrei o teu amor. Na verdade, como diz a palavra, foi ele que nos encontrou, ele que nos achou primeiro. Mas nós precisamos nos abrir para esse amor, para ele poder entrar e nos convencer de que Cristo é o Filho do Deus vivo. Ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor, ele é tudo para nós. Amém? Viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu
igual não há. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Glória a Deus. Amém. Que esse Cristo, Filho do Deus vivo, Ele reine todos os dias sobre as nossas vidas. Que Ele reine sobre as nossas vontades, sobre o nosso querer, sobre os nossos sonhos. Que Ele reine sobre nós. Que Ele reine em nós. Que a nossa vontade seja cada dia querer a vontade dEle. Amém. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim.
sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Oh, Jesus, com os teus olhos fechados, vem reinar em mim, Senhor. Reina sobre as nossas vidas, Deus, todos os dias. É o que nós queremos, Deus. Que possamos pedir isso, Senhor. Reina sobre a nossa vontade, sobre os nossos sonhos, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Mesmo, Senhor, nós presenciando a cada dia, muitas vezes, tantas e tantas vezes, dias maus. Mesmo muitas vezes as notícias não sendo as melhores. Que possamos clamar, pedir para que o Senhor reine em nós. Assim como nós cantamos, sobre nós. Nós sabemos que um dia, Senhor, nós vamos te encontrar, contemplar a tua face. Que grande dia será esse, que maravilhoso dia será esse. Mas que possamos desejar viver aqui nessa terra, debaixo do teu querer, debaixo da tua vontade. Escrevendo a tua história aqui, Senhor. Levando o teu evangelho aqui, Senhor. Jesus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E
Graças a Deus. Amém. Você pode sentar no teu lugar aí, nós vamos passar para o momento da palavra. Ei, boa noite, pessoal. Boa noite a você que nos assiste em mais uma transmissão. Que bom que nós podemos estar juntos nessa noite, em mais uma vez, louvando o nome do nosso Deus, adorando o nome do nosso Deus. E nesse momento, falando sobre a palavra dele, né? Convido vocês a fechar os seus olhos, aí você que pode e quer. Feche seus olhos comigo, vamos fazer uma oração. Deus Pai, te agradecemos, Senhor, por cada oportunidade que o Senhor nos dá, Deus, de aprender, por cada oportunidade que o Senhor nos dá de mudar, Deus, de buscar a transformação que nós encontramos apenas em Ti, Pai. O Senhor sabe que nós somos pecadores, o Senhor sabe que nós somos falhos, e é justamente por isso que nós sabemos que dependemos de Ti, Pai, da bondade que existe no Senhor, Pai, da misericórdia, do amor, da esperança que nós encontramos apenas em Ti, Pai. Que nessa noite o Senhor fale conosco, através da Tua palavra, através da minha vida, não porque eu sou melhor do que ninguém, porque eu sou igual e tão pecador quanto, mas porque todos nós precisamos, Deus, das Tuas palavras, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, pessoal? Você que pode aí, abre comigo em Tiago 4, do 1 ao 7. Nós vamos ler na NVI, tá, pessoal? Não vai ser na NTLH. A gente costuma ler na NTLH, né? Tiago 4, do 1 ao 7. NVI. Certo? Tiago é um pouco mais complicadinho de achar, né? Não é um livro que a gente costuma ler. E ele é bem pequeno também, está lá no final. Mas vai lá que está aí. Posso te garantir que está aí. Tiago 4, do 1 ao 7. Vamos ler juntos? Diz o seguinte: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E para a gente finalizar, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Mais uma vez o último versículo, se você pode ler comigo aí. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Amém? Eu tenho certeza que pelo menos esse último versículo que a gente leu aí junto, você já deve ter ouvido, né? Submetam-se a Deus e resistam ao diabo, ele fugirá de vocês. Bom, para a gente começar essa palavra, eu tinha falado há duas pregações atrás, que a última viagem que eu fiz com a Nath rendeu muitas histórias, né? Que Deus falou muito comigo. E hoje eu queria contar mais uma delas para vocês, só para a gente iniciar essa pregação. Eu não vou entrar no mérito de como foi, o que aconteceu, mas todo mundo sabe que a gente foi 6 dias para a praia, choveu os 6 dias, né? E num desses dias que não choveu, só quem já foi para a praia e choveu todos, quem aqui já foi para a praia e choveu todos os dias? Todos os dias? Puxa vida, então a D sabe o que é, né? Todos os dias, cara. Porque às vezes a gente vai e não chove todos os dias, chove alguns dias, ou a maioria, que seja mais todos, né? Mas enfim, choveu todos os dias. Só que num desses dias que a gente estava viajando, a gente tinha conhecido uma família, lá onde a gente estava, na pousada que a gente estava,
E num desses dias, em algum momento, parou de chover. E a gente foi para a praia, aproveitou e foi para a praia, né? E na praia a gente não foi com essa família, mas essa família foi depois. E a gente acabou fazendo amizade. E a Nath estava na areia lá com a esposa, né, com a mulher lá que era da família. Tinha um casal, tinha uma criança e tinha um rapaz, né? A Nath estava com a mulher lá, conversando na areia. E eu peguei uma pranchinha de bodyboard e o gurizão, esse rapaz, pegou outra. E a gente foi meio distante assim no mar, né? Um pouquinho distante assim. Que a gente queria pegar umas ondas, não surfando, né? Mas tipo jacarezinho que eles chamam. Sobe em cima da prancha e vai indo com a onda, né? E nisso a gente ficou conversando, eu e esse rapaz. E a gente começou a conversar sobre profissão, sobre o que cada um fazia. Ele me perguntou, eu perguntei para ele o que ele estudava. E ele falou, eu não me lembro o nome do curso, mas ele falou o curso que ele estava terminando, que inclusive ele já estava atuando na área. E quando eu ouvi o nome do curso, eu não entendi bem o que era que ele fazia. Se vocês ouvissem, vocês não iam entender provavelmente também. Mas dava a entender que era alguma coisa da área da saúde. E ele falou que ele atendia, que ele estava atendendo, né? E ele foi me contando que ele cobrava, se não me engano, R$50, 45 minutos, alguma coisa assim. E ele trabalhava com uma mulher, né, à distância. A mulher era de Santa Catarina, ele era do Paraná, eu acho. E essa mulher, ela era bem antiga nessa profissão e ela cobrava 250, 40 minutos, alguma coisa assim. E eu achei base, deve ser alguma área da medicina, sei lá, alguma coisa assim, né? E no decorrer da história, no final das contas, eu descobri que, na verdade, ele fazia um atendimento como se fosse um atendimento espiritual. E tem uma faculdade para isso. Não sei se vocês conhecem essa faculdade, eu não lembro o nome da faculdade. Eu sei que tem uma faculdade, não é bem espiritual, é como se fosse... Na verdade, o trabalho deles é como se fosse equilibrar a energia das pessoas. E era um trabalho mesmo, as pessoas pagavam para isso. Inclusive, ele falou que ele estava atuando meio EAD, assim, porque essa mulher ela mandava as fotos dos clientes e ele analisava as fotos. E ele falou que através da foto tu consegue mapear qual é a energia da pessoa tá sobressaindo, qual a energia está muito baixa. Enfim, para mim é uma loucura isso, né? Nada contra, na verdade nada contra não, muita coisa contra isso. Nada contra a pessoa o rapaz lá. Mas eu só fiquei pensando, cara, quantos 1000 anos faz que o ser humano é enganado? De diversas formas. Mas o principal que engana, que nos engana, a gente sabe, a gente costuma não falar muito, mas é o diabo, é Satanás. A gente não fala muito dele nas igrejas, geralmente a galera não fala. Só fala naquele culto de libertação, que aí tem o pessoal que se endemonia e tal, né? Outro dia também eu estava ouvindo uma história de um casal, eles estavam contando a história de um quadro que eles tinham numa sala deles. E o marido lá desse casal, o homem, ele falou que... Ele contou a história de como eles conseguiram aquele quadro. E ele falou que tinha feito aquela parede com carinho, uma parede diferente, assim, com uns detalhes. E ele falou que ele sabia que ele tinha que colocar alguma coisa ali, só não sabia o que era. E a mulher desse cara, ela também trabalha com isso, de equilibrar a energia. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, gente. Eu não sei se vocês já ouviram de equilibrar a energia, esquema assim. E essa mulher trabalhava. E esse cara, ele falou, eu sabia que tinha que colocar um quadro aqui, não sabia qual quadro que era. Eu sei que eu estava vindo de algum lugar, que eu não sei onde é que ele estava vindo, acho que era alguma coisa que tinha a ver com a profissão dela. E num certo momento, eu simplesmente travei no meio da rua. E ela está aqui do meu lado, ela falou o nome dela, ela está aqui para não deixar eu mentir, eu não consegui ir nem para frente, nem para trás. Eu simplesmente travei. Ele falou assim, olha só de contar a história, me arrepio todo e tal. E eu olhei para o lado e tinha um sebo que vem de livros usados, né? E eu só consegui ir para ali, eu fui para ali e vasculhei no meio de umas coisas e encontrei um quadro. E quando eu encontrei esse quadro, eu senti que era esse o quadro que eu tinha que colocar aqui. E está aqui o quadro. E ele falava assim, sabe, meio que se emocionando. E ele falou, olha o que está escrito no quadro. Era uma mensagem positiva, assim, mas bem genérica, assim. Se você não fizer pelos outros, alguma coisa assim, não me lembro o que era. E tudo que eu consegui pensar quando eu vi esse cara, esse homem falando essa história e se envolvendo emocionalmente com isso, é a mesma coisa que eu pensei quando eu ouvi o que aquele rapaz fazia. Eu pensei, cara,
quantos mil anos o homem, o ser humano, não é enganado. E não só entre a gente se engana, mas principalmente pelo diabo, desde o início, pelo inimigo, pelo mal, aquele que faz oposição a Deus. E é importante a gente falar em algum momento sobre o diabo, sabe por quê? Porque hoje em dia, por aí, se você conversar com as pessoas elas sabem falar de Deus. A pessoa ela pode nunca ter ido na igreja, mas ela acredita em Deus. Ela tem Deus no coração. Ela acredita que existe um poder maior. Todo mundo, cara. É muito difícil, você vai pensar. Geralmente só os ateus, mas geralmente as pessoas, a maior parte das pessoas não são... não vou dizer que talvez não acreditem em Deus, mas mesmo assim tem vergonha de falar e falam sobre Deus. Só que as pessoas, elas esquecem de uma coisa: assim como existe Deus, existe o contrário, existe o diabo. Só que disso as pessoas não gostam de falar. E elas, na verdade, preferem até esquecer que se existe o bem, existe o mal. Só que a nossa natureza, ela está encharcada por esse mal. Não tem como a gente não ter a certeza que existe, porque está em nós. E a gente vai entender como que isso aconteceu. Mas esse mal, a fonte dele é o próprio diabo, aquele que é o oposto a Deus. E o diabo, desde sempre, ele vem enganando. E essa é a estratégia dele. Ele nos engana, ele busca nos enganar. Dentro do nosso emprego, dentro do nosso casamento, no meio das nossas amizades, em todos os lugares. A Bíblia diz que ele é como um leão à nossa volta. Mas existem duas maneiras, que são as principais que eu vejo, que o diabo ele busca nos enganar. E quando ele está investindo tudo. A primeira maneira é quando ele nos faz sentir que nós somos ruins, que nós não merecemos, que nós somos a pior pessoa do planeta, que nós não temos valor, que nós não temos qualidades, que a gente só tem defeito. A verdade é que a gente sabe que nós somos pecadores, mas nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós não somos o mal em pessoa, e nós temos qualidades. E Deus ele quer usar essas qualidades e transformar os nossos defeitos. Só que em alguns momentos da nossa vida, a gente acha que a gente é muito ruim, que a gente é pior que os outros. E isso é uma estratégia do diabo, para mexer com a gente. Do outro lado, muitas vezes também, a gente acha que a gente é muito bom. A gente se acha mais que os outros, porque a gente tem mais coisas, porque a gente tem mais condições, porque a gente é mais bonito, porque a gente fala melhor, porque a gente tem talentos. E muitas vezes, na verdade todas elas, o diabo também usa essa estratégia, nos fazendo achar que nós somos bons demais, que nós não precisamos das pessoas, que nós não precisamos de Deus, que nós não precisamos da igreja, que nós não precisamos de ninguém. Só que aí que está o detalhe. A grande jogada do nosso inimigo não é fazer com que a gente se ache muito ruim ou muito bom. Não é esse o principal foco, mas sabe qual é que é o principal foco? E que a gente faz constantemente, muitas vezes nem precisa de uma investida de Satanás. É tirar o foco de Deus. Esse sempre foi o principal objetivo do diabo, tirar o foco de Deus. E muitas vezes a gente não precisa de ajuda para que isso aconteça com a gente. Geralmente quando a gente está com um problema muito grande, às vezes a gente perde o foco de Deus, a gente acha que tudo vai dar errado e não adianta mais nada. Ou às vezes a gente acha que a gente está muito bem, que Deus já me ajudou, eu já sou uma nova pessoa, consegui o que eu queria, e agora eu vou aproveitar a minha vida. E a gente tira o foco de Deus também. Agora eu vou focar no meu emprego, porque eu tenho que construir uma carreira. A gente tira o foco de Deus. Agora eu vou focar na minha família. Não preciso ir na igreja, não preciso ler a Bíblia, eu sou uma boa pessoa. Deus me transformou e agora eu vou focar só na minha família. E a gente tira o foco de Deus. Só que nada está seguro, longe de Deus, se nós relevarmos o nosso inimigo. O mundo jaz no maligno, está na Bíblia.
Se a gente acha que a gente pode sozinho contra o mal que está aí fora, está dentro da gente, essa é mais uma estratégia do diabo. E o diabo, a gente pode, eu não vou falar só sobre o diabo nessa pregação, tá, gente? É só o início, como a gente leu, eu vou até ler de novo ali, olha. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Parece que eu estou falando só do diabo. O início mas depois, enfim. Você já investiu dinheiro? Já colocou dinheiro na bolsa de valores? Já investiu, sei lá. Tinha um esquema quando a gente era da escola que era tipo um esquema de investir, não tinha? Que a gente comprava uma coisa, depois tinha que vender. Alguém lembra de alguma coisa assim na escola? Cara, parece que eu me lembro de um esquema assim. Enfim, eu me lembro que no Senai eu fiz um curso de investidor júnior, alguma coisa assim. E a gente aprendia a investir. Mas quem já investiu e quem investe... Se alguém conseguir um copo d'água para mim, eu agradeço, por favor. Qualquer pessoa, pode ser. Só tem que ser alguém, por favor. Na verdade, a gente não precisa nem ter investido e nem ter conhecido nenhum investidor, mas se a gente pensar na lógica do investimento e de um investidor, a gente consegue imaginar que para alguém, imagina que você tem um dinheiro, tá? As pessoas não gostam de falar quanto elas ganham, nem quanto elas têm. Não sei se isso às vezes a pessoa gosta de se gabar, mas geralmente a pessoa não gosta de... Valeu, Laura. Valeu. Mas geralmente a pessoa não gosta de dizer quanto que ela tem guardado, né? Quanto que ela gastou em tal coisa. E o investidor, se a gente pegar a lógica de um investidor, talvez para ele seja mais interessante, se você fosse investir em dinheiro, talvez para você seria mais interessante que ninguém soubesse quanto que você investiu e nem onde você investiu. Talvez onde não tem como esconder, mas quanto você talvez não queira dizer, com medo de perder e todo mundo achar que tu é burro, né, e investiu errado. Ou com medo de alguém querer te assaltar de repente. Ou porque você é uma pessoa mais discreta. Mas eu tenho certeza que uma coisa é importante para o investidor, e se a gente investisse também seria importante para a gente. Quanto, se eu estou investindo, me importa saber quanto que eu vou receber de volta. Qual vai ser o retorno do meu investimento. Não é verdade? Pois o diabo ele age exatamente assim. Ele investe na nossa vida. Lá no início ele investiu e hoje ainda ele colhe os juros do investimento dele. Eu estava conversando outro dia com uma pessoa e essa pessoa ela teve algumas experiências, digamos assim, que hoje em dia são normais. Vai em festa, se relaciona com algumas pessoas, usa álcool, depois vai para as drogas e acha que é muito bom isso. E na verdade, se não fosse bom, as pessoas não fariam. Talvez para a gente que é mais velho, que já é cristão, a gente não veja muita graça em ir numa festa e se relacionar com um monte de pessoas e usar um entorpecente. Mas existe um prazer nisso com certeza, senão as pessoas não fariam. Só que o problema é o seguinte: qual é o preço disso tudo? E eu não digo só em relação a essa vida, mas estou só dando um exemplo, porque foi a conversa que eu tive com essa pessoa. Mas em relação a tudo que a gente faz de errado, que a gente sabe que é errado, mas que a gente faz porque acha que tem um retorno, e na verdade tem, e por isso que nós fazemos. E essa pessoa falou assim, que ela fez esse caminho que eu falei, se relacionou, usou álcool, usou drogas, e tudo que ela conseguia sentir quando não estava fazendo isso é uma profunda insatisfação e tristeza com tudo. E eu digo que esse ainda não é o preço que as pessoas pagam por muitas coisas que as pessoas fazem. Mas no momento certo, o preço é cobrado pelo mundo, pela vida, pelo diabo, pelas nossas escolhas. E é por isso que o diabo ele é um investidor. Outra estratégia de um investidor, que se você fosse investidor, você pensaria nisso também. Se eu estou investindo, me importa que os meus concorrentes que investem na mesma coisa que eu, não estejam na jogada. Ou que eu não tenha concorrentes, melhor ainda.
Importa eu tirar as pessoas que concorrem comigo do meu caminho. E como a gente sabe, como a gente falou, o diabo é um bom investidor, exatamente isso, é exatamente assim que ele pensa. Desde o início, o diabo, ele quis na cabeça dele concorrer com Deus, mas ele nunca foi páreo para Deus e nunca será. Só que tem um detalhe. Você já assistiu o filme Tigre Branco? Vocês assistiram já? Sei que também nos assistindo aí. Já assistiu o filme Tigre Branco? Eu assisti outro dia esse filme. E é bem legal, ele tem uma nota bem boa. Sempre quando eu vou ver um filme eu pesquiso a nota, né? Mas nesse filme, tem em um certo momento ali eles falam que quando um empregado, lá na Índia, esse filme se passa na Índia, quando um empregado, ele deve para o seu patrão, ele faz alguma coisa para o patrão e ele foge, os patrões ou o patrão vai e cobra da família, e não cobra dinheiro, mas vai lá e mata a família dessa pessoa. É a Índia, é um país, né, enfim. Por quê? Porque a família é a parte vulnerável daquela pessoa. Qual é a parte vulnerável de Deus, se é que ele tem alguma? Se é que ele tem alguma, eu vou dizer qual é a parte vulnerável, se é que ele tem alguma de Deus. Somos nós. A ideia do diabo sempre foi tirar a gente da jogada. Nós somos o concorrente dele. Nós representamos quem ele acha que é o concorrente dele. E como que ele fez para tentar nos tirar da jogada? Ele fez uma forma de nós tirarmos um crédito com um credor que não tem piedade na hora de cobrar. Sabe como que é o nome desse credor? Eu sempre falo disso, não vou puxar muito para esse lado, tá, gente? Sabe como é o nome desse credor? Do que eu sempre falo? O nome desse credor é morte. Nós tiramos um crédito com a morte. O primeiro investimento de Satanás não foi investir em algo diretamente, mas tirar os concorrentes, digamos assim, da jogada. E ele nos fez tirarmos um crédito com a morte. E hoje nós estamos em dívida. Nós temos os nossos pecados. Isso é a nossa nota de dívida com esse credor. E é exatamente aí que Deus ele fez de tudo e faz de tudo para pagar essa nossa dívida. Na verdade, ela já está paga, obviamente, por Jesus. Mas nós precisamos aceitar que essa dívida seja paga. Outro dia eu estava vendo uma notícia de um homem que foi o menor infrator, não, o menor condenado, alguma coisa assim, ele foi condenado com 15 anos, que ficou mais tempo na prisão. E esse homem, ele saiu esse ano da prisão, depois de 68 anos preso, 68 ou 58, alguma coisa assim. Imagina 58 ou 68, que seja 58, que é o mais baixo. 58 anos preso, desde os 15, e ele já era bem idoso. Só que dentro da história dele, a corte lá dos Estados Unidos, em no mínimo 2 oportunidades, eles deram liberdade condicional para ele. Inclusive em 1970, quando ele ainda era novo, deram liberdade condicional para ele. Só que ele não aceitou a liberdade, porque ele queria a liberdade nas condições dele, ou seja, que ele fosse livre para fazer o que ele quisesse. Ele não queria sair condicionalmente, mas ele queria ser livre. E ele ficou mais de 1970, 30, 41 anos preso, porque ele não aceitou que a dívida dele, de certa forma, estava paga. Parece um absurdo, não parece? Só que nós, muitas vezes, não aceitamos que a nossa dívida está paga. A gente ainda quer estar em dívida e viver a nossa vida fazendo mais dívida e fazendo da nossa maneira e não da maneira de Deus. É claro que Jesus, como eu disse, já pagou essa dívida e basta nós aceitarmos que Ele pagou por nós. Só que para a gente parar de falar um pouco do diabo e começar a falar do que importa, que é Deus, quando nós entendemos
que nós temos um inimigo, que nós somos tentados por ele, que está entranhado parte dele dentro da gente, na nossa carne, e que ele usa isso, fica muito fácil uma coisa, para a gente que é cristão, para a gente que entendeu a verdade, que não fica tentando equilibrar a energia, ou enfim, né? Para a gente que entendeu qual é a verdade, nos resta uma coisa, que é nós lutarmos contra a nossa carne, contra as tentações, contra o mal que é em nós, lutarmos contra aquilo que nós temos vontade de fazer que é errado, e a gente tem vontade de fazer o que é errado, todos nós temos, por mais que a gente pareça santo, ou correto, ou uma pessoa de boa índole, ou uma pessoa com um ótimo caráter, cada um de nós sabe o que a gente pensa de errado dos outros e da gente mesmo. E quando a gente entende essa realidade, e a gente entende de onde vem isso, e que nós temos Deus, nós começamos uma luta que é normal para o cristão, que é o seguinte, basicamente, primeiro, resistir. A gente tenta resistir. A gente resiste ao mundo, porque a gente está inserido nele, a gente resiste à nossa carne, a gente resiste às tentações, a gente resiste ao diabo. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Isso é uma lógica bem simples e bem normal para a gente. Só que o seguinte, o versículo ele não fala só, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Antes disso, tem uma outra coisa que nós devemos fazer, e é aí que está, não é aí que está o problema, mas é aí que nós temos muita, mas muita dificuldade. Resistir ao diabo, todo mundo quer resistir, eu não quero me entregar para o mundo, para o diabo, para todas as coisas que eu tenho vontade de fazer, eu não quero, você provavelmente não quer. Mas e a primeira coisa que nós temos que fazer, que esse versículo fala, e que nós temos dificuldade, você vai concordar comigo, o que é? Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, ele fugirá de vós, de vocês, de vós em outra tradução, né? Portanto, submetam-se a Deus. E essa é a parte mais importante. O versículo fala antes para a gente se submeter a Deus, ou seja, sem a submissão, a nossa submissão a Deus, nós não resistimos. E é isso que eu falo, da gente poder viver a nossa vida e sair, não querer mais saber nada de Deus, de Deus ou da igreja ou de ninguém, só que a gente vai para o mundo e a gente fica à mercê das coisas do mundo. A nossa felicidade no mundo, ela é instável, e ninguém garante que amanhã a gente vai estar feliz, que a gente não tenha que usar alguma coisa para ficar feliz, que a gente não tenha que trair o nosso companheiro, a nossa companheira para nos saciar, para estar feliz, que a gente não tem que fazer alguma coisa errada no nosso trabalho para estar feliz, para ter dinheiro, para ter um cargo. Nada nos garante que nós vamos conseguir resistir se a gente não se submete a Deus, ou seja, submeter a Deus está em primeiro lugar. Nós não resistiremos se nós não nos submetemos a Deus. E qual é que é o problema? Porque existe um problema. Eu ia falar que esse era o maior problema, na verdade não é um problema, é uma solução, mas é porque existe um problema da gente se submeter a Deus. Qual é o problema? Sabe qual é o problema? É que a ação de submeter-se, ela vai totalmente contra a nossa natureza. Não é natural nós querer nos submeter a alguém ou a alguma coisa. Só da gente falar em se submeter a alguém ou alguma coisa, já me dá uma vontade de... eu estou contra isso aí, não quero me submeter. Parece uma coisa ruim, né, se submeter. Para se submeter, não me submeto a ninguém. Tem outra versão que fala sujeitai-vos. Se sujeitar, eu não sou sujeito a nada, a ninguém. A gente desde os nossos primórdios da nossa consciência, a gente não gosta de depender. Pega uma criança, começa a andar
Tu acha que ela vai querer sempre andar perto do pai de mão dada? Não, ela quer caminhar e sair e desbravar o mundo. A criança, quando aprende a andar de bicicleta, sem rodinha, se ela puder ela andar sem o pai, sem a mãe, e se puder ir sozinha na pracinha, ela vai. A gente tem uma vontade de independência gigante dentro da gente. Isso vai totalmente contra a palavra, a ação de se submeter. Quer ver uma coisa? Vamos fazer um teste. O que você acha de se... Eu digo a vida toda, tá? Não é só no ambiente de trabalho. Na tua vida toda, o que você acha de submeter ao teu patrão? Ser submisso a ele. Ele vai mandar em tudo que tu tem que fazer na tua vida, não é só na empresa, é na tua vida. Como tu cria os filhos, como trata a tua esposa, o que tem que comprar, o que não pode comprar. O que você acha de submeter ao teu patrão? Bom, já dá uma raiva do patrão só de pensar em submeter no patrão, vai dizer, ao patrão. O que você acha de submeter, vamos lá, uma coisa mais próxima, aos teus amigos? Eles vão decidir por você tudo. O que você acha? Fazer tudo que eles vão mandar. Sempre tem aquele amigo que é meio debochado, né? Que se você tiver submisso a ele, vai te mandar fazer uma coisa, então você passar vergonha. O que você acha de submeter aos amigos? A um amigo que seja. Já não é tão ruim quanto patrão, né? Vamos lá, alguém mais próximo. O que você acha de se submeter ao teu filho? Ele vai mandar em ti. Só de falar nisso, a gente já pensa que é absurdo, né? Os pais submeterem ao filho, tem que ser ao contrário. Vamos mais próximo então, uma pessoa mais próxima. Esse aí eu acho que vocês vão concordar comigo. O que vocês acham da mulher submeter ao marido? Essa é polêmica. As mulheres não querem submeter ao marido, né? Eu, se fosse mulher, não ia querer. De repente, claro, tem toda a moral da Bíblia, tem um conceito por trás da submissão que a Bíblia fala, mas submeter desse jeito, de um marido mandar em tudo que eu vou fazer, até porque ninguém manda em ninguém, né? Quando o casal é alinhado, um sabe o que o outro gosta e o que o outro não gosta, e existe um respeito, não é? Né? Agora, o que você acha do marido submeter a mulher, então? O contrário. Se a mulher não gosta, o marido também não vai gostar de mandar em tudo que você faz. Não é nem saudável isso. Mas vamos só pensar na palavra submeter. Me submeter a minha esposa ou ao meu marido. E ele vai mandar em tudo que eu faço. Já é uma coisa mais próxima, mas a gente ainda acha ruim. Ou vocês acham legal? De repente vocês acham bom. Mas a tendência é que a pessoa ache ruim. Vamos no último então, tá? O que você acha de se submeter ao seu pai e à sua mãe? Aos seus pais, ou de repente você que não tem pai e mãe, ou não tem um pai e uma mãe que foi presente, se submeter à pessoa que te criou, obedecer tudo que ele fala, ou que ela fala, ou que eles falam. O que vocês acham de se submeter aos pais? Esse aí parece mais normal, não parece? Ele me criou, né? Fazer tudo que ele manda, parece, de todos que a gente falou, esse é o mais normal. O que a gente talvez acharia menos estranho, mesmo eu sendo velho, mais velho, não sou mais uma criança, mas me submeter, dentre todos esses, mais normal, ao pai e à mãe. Só que mesmo assim a gente ainda tem alguma coisa dentro da gente que, cara, não está em paz com essa palavra de submeter, se submeter. Só que a gente leu que o primeiro passo para que a gente resista a tudo aquilo que vem contra a gente, todo o mal, toda a tentação, tudo aquilo que nos persegue, seja a depressão, que seja o egoísmo, o primeiro passo é a gente se submeter a Deus. Agora, sabe por quê? Deixa eu ver que hora é. Sabe por quê? Eu não preciso falar que hora é, que eu ia ver que hora era, sabia, né? Agora que eu comecei. Sabe por quê que submeter? Sabe por que não? Eu pergunto para vocês, por que quando a gente fala de submeter aos pais e a mãe, aos pais, pai e mãe, por que esse é mais normal para a gente? Tem uma lógica por trás disso, não são coisas espirituais. Sabe por quê? Porque nós temos uma história, não só o pai e a mãe, mas a quem nos criou.
Por que que isso, se sujeitar a eles, às ordens deles, por que que isso não nos gera estranheza, não tanto quanto os outros? Sabe por quê? Existe uma lógica por trás disso. Porque nós temos uma história com essas pessoas, nós temos uma história de dependência, de confiança, de provisão. Quando nós éramos bebês, crianças, nós nem caminhávamos, essas pessoas nos levavam para onde nós precisávamos ir, e não para onde a gente queria, mas é para onde a gente precisava. Quando a gente não tinha força no nosso bracinho de bebê para pegar um alimento e colocar na nossa boca, essas pessoas faziam isso por nós. Quando a gente esteve doente, e a gente não sabia nem para onde é que a gente ia, ou sabia que era hospital, mas não sabia onde é que ficava, quem que levava a gente para um hospital, para um médico, para uma farmácia, buscava um remédio para a gente? Essas pessoas. Quando a gente chorou, quem é que estava conosco para limpar as nossas lágrimas e nos dar palavras que nos fizessem ficar mais felizes? Essas pessoas, quem nos criou, quem fez quem a gente é. Quando a gente estava muito feliz, provavelmente essas pessoas tinham a ver com a nossa felicidade. Quer ver um dia que é muito feliz na nossa vida? Casamento. Pelo menos para mim foi o dia que eu casei. Depois foi um pouco complicado. Mas o dia que eu casei foi muito bom, e depois que passou a fase de adaptação foi muito bom. Quem é que estava comigo no meu casamento, além da minha esposa? Que foi comigo até o altar. Foi a pessoa que me criou, foi a minha mãe. Meu pai estava lá também. Quando eu tiver um filho, quem que vai ficar com ele para eu e a Nath trabalhar? O pai e a mãe devem estar assistindo. Em quem que eu vou confiar? Né? Se eles quiserem, se eles puderem, tiverem saúde para isso, claro, eu vou deixar para eles cuidar, porque eu confio neles, e porque eu tenho uma história de dependência e de confiança. Você entende por que quando a gente fala de sujeitar e submeter à vontade de alguém, dos nossos pais, quando a gente fala dos nossos pais, são as pessoas que a gente menos acha estranho e mais aceitaria? Que existe uma história diferente por trás. Existe um relacionamento diferente. E eu te pergunto, em relação a Deus, qual é a nossa história com Deus? Será que é fácil a gente submeter a Deus? Não sei, para você é fácil? O que vocês acham? Para você que está nos assistindo aí, é um peso vir à igreja? Eu não digo a essa igreja, mas a qualquer igreja. É um peso? Você acha que quem se submete a Deus tem que ir à igreja? Aí você fala, vai falar de igreja, não sei o quê, não, quer que a pessoa vá na igreja, obrigado. Claro que não, eu só estou falando. Quando as pessoas, elas têm um problema, já se queimam quando o cara fala, né? E que você vai em qualquer outra igreja, mas para você é um peso isso? O Maurício, eu não sei se ele falou uma pregação isso, ou falou para mim só aleatoriamente, ou para alguém, mas ele falou assim, cara, se tu pudesse, se vocês, ou se você, eu não sei para quem ele está falando, pudesse escolher entre duas coisas, ou você não ia nunca mais poder ir no teu trabalho, não ia poder nunca mais trabalhar, não sei porque ele falou isso, mas foi isso, foi esse exemplo que ele deu, ou nunca mais ir na igreja, qual que você preferiria? Porque a igreja somos nós, a gente pode ler a Bíblia e orar, ok, mas qual você preferiria? Por que eu estou falando de igreja? Porque, como eu falei na pregação passada, eu acho que esse é um exemplo bom da coisa mais tranquila que tem para a gente fazer como um cristão. Se eu pegar o meu jeito que eu tenho que transformar, a maneira como eu falo com as pessoas, com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, a maneira como eu me relaciono com eles, se eu pegar o que eu tenho que parar de fazer, que eu não consigo, eu acho que na igreja é a coisa mais fácil que tem, inclusive prazerosa, a gente vem, ouve uma música, ouve uma palavra. Só que muitas vezes isso para a gente é uma dificuldade, e sabe por quê? Porque isso aí está envolvido com a nossa submissão a Deus, porque a gente não quer submeter a Deus.
A gente não quer que o nosso relacionamento seja como Deus acha que é bom. E eu não vou entrar no mérito, mas vocês sabem, vocês são cristãos. Você que está me assistindo tem pelo menos uma lei moral no teu coração que a Bíblia fala. E sabe o que está errado, o que está certo dentro do teu relacionamento. E a gente não para de fazer o que está errado. Porque a gente não quer se submeter. Só que vamos pegar o exemplo do pai, dos pais e das pessoas que nos criaram. E que a gente acha tão normal nos submeter e nos sujeitar a eles. Por quê? Porque nós temos uma história. E aí que está o detalhe. A gente não sabe muitas vezes, mas a gente tem uma história com Deus. A gente não sabe muitas vezes, mas Deus sabe o quanto que Ele foi fiel a nós, nos momentos que a gente precisou. Ele sabe quantas vezes Ele salvou a nossa vida no nosso trabalho, no acidente de trabalho, indo para algum lugar. Ele sabe quantas vezes a gente estava à beira de ficar de fato numa depressão, mas o Espírito Santo estava lá e nos dava ânimo e coragem. Ele sabe as vezes que nós mais sofremos, e Ele teve conosco e a gente não desistiu de tudo porque Ele estava ali. Assim como o Pai estava o Pai e a Mãe e a quem te criou estava em todos os momentos da tua vida, Deus muito mais, e muito antes. A gente não reconhece, mas a gente tem uma história com Deus que envolve provisão, amor, respeito, porque Ele respeita a nossa vontade, que envolve, enfim, que envolve tudo que nós precisamos para sermos amados e estarmos vivos, de pé e firmes, independente da adversidade. A gente que nem a criança, quando a gente tem um pouco de independência, a gente quer seguir o nosso caminho. A gente quer aprender a andar de bicicleta sem rodinha. Cara, eu quero andar por tudo que eu puder aí nesse mundão de bicicleta. E não quero meu pai e minha mãe perto, não quero Deus perto. Só que quando cai e rala o joelho, vai correndo para quem? E quem que te recebe? Eu vou fazer o que eu quero da minha vida, e eu sou mais eu, e eu vou fazer o que eu quiser no meu serviço, eu já tenho um serviço bom, minha família está ótima, eu vou fazer o que eu quiser, não preciso de igreja. Muito chato igreja, não, igreja não. Não preciso, dos irmãos também não preciso. Aí vai, rala o joelho, e volta. E quem que vai te receber? Deus. Não importa o quão quebrado a gente volte, e nem da onde a gente volte, e nem o quão egoísta a gente foi, e nem o quão estúpido a gente foi, e nem as palavras que nós falamos, e nem as nossas escolhas, não importa. Se a gente volta, Deus nos recebe. E é por isso que é bom nos submetermos a Ele, para que isso não aconteça. Por isso que é bom que nós venhamos a dar ouvidos a Deus, para que a gente não volte quebrado, e para que a gente não aprenda com os tombos da vida. Inclusive ao contrário, para que a gente ajude outras pessoas a que isso não aconteça com elas, e muitas vezes as próximas da gente. E para a gente finalizar, pessoal, o pessoal do louvor pode vir aí. Se o Leandro puder, eu não sei se ele não tem que fazer uma coisa ainda. Só porque senão depois a gente acaba e fica esperando um tempão, pessoal. Para a gente finalizar, tá? Não vou me estender muito. Ok, nós entendemos. Resistir a gente não quer se ferrar, a gente quer resistir, né? A gente não quer fazer as coisas que a gente tem vontade de tudo, porque a gente sabe que muitas delas vai nos levar para o precipício. Eu quero resistir. Me sujeitar a Deus, ok? Eu entendi quem Deus é. Eu entendi o tamanho do amor dEle. Entendi o quanto que Ele se preocupa comigo. Ok, eu me submeto a Ele. Mas eu não sei o que Ele quer de mim e nem o que eu tenho que fazer. Como que eu vou me submeter? A que eu tenho que me submeter? O que eu tenho que fazer? Eu não sei se você já se fez essa pergunta, mas eu sou meio estranho. Eu me faço umas perguntas meio estranhas e, cara, várias vezes na minha vida eu pergunto se vale a pena o que eu estou fazendo.
eu tento conciliar o que eu estou fazendo e o caminho que eu estou trilhando com Deus. E me pergunto se vale a pena aquilo, se aquilo importa, se aquilo ali é o que Deus quer de mim. Porque assim como a gente está cansado de falar, essa vida aqui tudo vai acabar. Mas aquilo, o nosso Deus, ele é eterno, sempre foi. E quem estiver com Ele vai ser eterno. Então importa aquilo que está entre nós e Ele. Então eu me pergunto constantemente, e eu digo para você que é difícil. A gente não sabe exatamente o que Deus quer da gente. A gente não sabe qual é o caminho que Ele quer que a gente tome, se é para fazer, se é para ter essa profissão, aquela profissão, se é para estudar aquilo, ou isso, se é para eu lidar com a minha família desse jeito, se é para eu lidar com minha esposa, meu marido desse jeito, só que se eu lidar assim, aí vai ser ruim, se eu for bonzinho demais também pode ser que seja ruim. A gente não sabe. Eu já estou com meus 30 e poucos, 40 e tantos, já não sei o que eu faço na minha vida, eu já passei a minha época de jovem, e já caí na realidade do que é a vida e não sei o que eu faço daqui para frente. A gente não sabe muitas vezes o que Deus quer da gente. A gente até quer se submeter, mas a gente não sabe. Isso é muito normal. Só que eu digo para você, e isso importa? Importa a gente saber o que Ele quer exatamente da gente? Ou importa que a gente esteja preparado para aquilo que Ele quiser, a gente se submeter? Se para a gente importa muito saber, não, porque Deus deu uma profecia para ti que tu tem que ir para tal lugar, Deus deu uma profecia para mim que é para vocês fazer tal coisa, ou as pessoas estão muito preocupadas em ouvir exatamente Deus desenhando. Cara, Ele vai falar na hora certa, só que muitas vezes a gente não está nem disposto a se submeter. O que adianta Ele falar? E se importa tanto a gente saber exatamente para depois aceitar, já não é mais submissão, já não é sujeição, e a gente já não quer de fato as coisas que Deus quer para nós. Nós não queremos as coisas que Deus quer para nós. Existe um versículo na Bíblia, deixa eu ver se eu estou com ele aqui aberto, que diz o seguinte: em certo momento, um escriba, que era uma pessoa lá da época de Jesus, importante, disse a Jesus: Mestre, eu vou te seguir onde o Senhor for. E Jesus, ele diz assim: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Sabe o que isso quer dizer? Logo depois tem um homem que fala: Mestre, deixa que eu enterre meus pais antes de ir com o Senhor. Jesus fala algo parecido. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem aqui, mas enfim, não me lembro exatamente o que ele fala. Mas isso ele quer dizer que ele estava disponível para a vontade de Deus. Jesus estava disponível. O Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça, ou seja, eu vou aonde meu Pai me mandar. Eu não sei se hoje eu vou ficar nessa cidade, ou se amanhã eu vou ir para outra cidade, ou se amanhã eu vou ficar aqui. Eu não sei o que eu vou fazer, se hoje eu vou ir no templo e falar para as pessoas lá, ou se hoje eu vou ficar aqui, esperar que as pessoas venham, ou se hoje eu vou ter alguma coisa para comer. Eu não sei. Na verdade, Jesus sabia no caso, né? Mas Ele queria passar essa ideia de que aqueles que se submetem a Deus, se submetem a Deus. E os planos de Deus, mesmo que a gente não saiba, estão em primeiro lugar na nossa vida. Que nós possamos entender que não basta só resistir. Não ao diabo, não resistir ao diabo exatamente, porque Paulo diz que ele se veste, se disfarça até de anjo de luz, né? Então muitas vezes a gente não vai entender que é o diabo, mas a resistir a tantas coisas que nós precisamos resistir, muitas vezes a gente resistirmos a nós mesmos. Não basta só a gente querer resistir, a gente tem que se submeter a Deus, e não basta só a gente querer se submeter, mas a gente de fato tem que achar que aquilo que Ele quer, ter certeza que aquilo que Ele quer é o melhor para a gente. E resistir não é difícil, querer resistir não é difícil, é a primeira que é um pouco mais difícil. Só que tem o detalhe, para a gente encerrar mesmo. Lembra de toda a história que Deus tem com a gente.
toda a história de confiança, de provisão, de amor, de cuidado. Se a gente viu o cuidado físico através daquelas pessoas que nos criaram, imagine então o cuidado que Deus não tem com a gente. Pensa, imagina, com certeza, Ele tem um amor e um cuidado que nunca ninguém vai ter com a gente, vai ter com você. Amém? Pode ficar de pé no teu lugar nesse momento, você que pode. Feche seus olhos comigo nesse momento. Feche seus olhos comigo nesse momento. Que você possa sujeitar esse tempo àquele que te amou e te ama, independente de quantas vezes você corra e você queira ir para longe e você não escute. Esse é o nosso Deus. Um amor incompreensível para a gente, mas que é real. Feche teus olhos e vamos falar com Ele. Deus Pai, Pai, nós podemos te chamar de Pai, porque é assim que o Senhor nos permitiu que nós te chamássemos Deus. Nós somos mortais e pecadores e falhos. Nós um dia fomos criaturas, obra-prima do Senhor, mas nós, pela nossa vontade, nos afastamos, Deus. Mas mesmo assim, através do Teu Filho, Jesus, do nosso Salvador, o Senhor nos deu a possibilidade, a honra de Te chamar de Pai. Pai, eu Te peço, Senhor, que nós possamos querer estar debaixo das Tuas mãos, Pai. Não só pelas coisas que o Senhor pode e nos dá, não só pelo cuidado que o Senhor tem conosco, com cada um de nós, Pai, mas porque nós temos a certeza que esse é o nosso lugar. É ali que nós temos que estar, Deus, debaixo do Teu cuidado, da Tua mão, da Tua vontade, Pai. Nenhum outro plano concretizado, nenhum outro sonho realizado nosso nos daria tanta satisfação quanto estarmos exatamente onde o Senhor quer que nós estejamos, Pai. Nós reconhecemos isso, Deus. Nós nos submetemos ao Senhor a esse nível, ao nível de reconhecer que os Teus planos são melhores para nós, Pai. Nós precisamos e queremos resistir, Deus, a tudo que vem contra nós nesse mundo, as pessoas, as palavras das pessoas, as circunstâncias, Deus, ao nosso próprio eu, que está impregnado na gente. Muitas vezes nós não queremos isso. Tudo isso, nós queremos resistir a tudo isso, Pai. Mas nós sabemos que para que possamos ter força para resistir, é necessário que estejamos submetidos ao Senhor, Deus. É necessário colocarmos a nossa vida nas Tuas mãos e confiarmos, Deus, no Senhor. Essa confiança, esse cuidado que o Senhor tem conosco, nunca dependeu da nossa confiança. Muitas vezes nós nem sabíamos, e o Senhor estava cuidando de nós, o Senhor estava nos guiando, o Senhor estava nos auxiliando, nos ajudando, Deus. Muitas vezes nós não Te víamos, Pai, mas o Senhor estava ali, nos momentos de tristeza, nos momentos que o mundo pareceu que caiu em cima da gente, nos momentos de alegria, nos momentos que nós nem imaginávamos que o Senhor estava conosco, e nós estávamos fazendo o pecado mais sórdido, o Senhor estava ali, e o Senhor não desistiu da gente, Pai, e o Senhor não desiste, Deus. Que nós possamos entender esse cuidado, reconhecer essa confiança, essa fidelidade, que nós possamos querer estarmos debaixo da Tua vontade.
Feche teus olhos, coloca teu coração em Deus nesse momento. Eu estava tão distante de ti, os meus pés tão cansados, sem ter pra onde ir, sem ter pra onde ir. Mas em meio ao caminho, sua voz me chamou, me tomou em seus braços, e agora filho eu sou, e agora filho eu sou. Quebrou o abismo Entre nós me revelou o seu amor e me resgatou, me aproximou. Mas em meio ao caminho, Sua voz, Senhor. Sua voz me chamou, me tomou em seus braços, e agora filho eu sou, e agora filho eu sou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor e me resgatou, me aproximou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor e me resgatou, me aproximou. Nada pode nos separar do Senhor, Deus. nem a morte, Nada pode, Senhor. nem a vida, Nada nunca pôde, Deus. ou poderes vão nos separar. Teu amor é mais forte, Pai. Nem a morte, Teu amor é mais forte, Deus. nem a vida, Ou poderes vão nos separar. Nem a morte, nem a vida, ou poderes vão nos separar. Eu creio que nem a morte, nem a vida, ou poderes vão nos separar. quebrou o abismo Entre nós, me revelou o seu amor e me resgatou, me aproximou, quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor e me resgatou, me aproximou. pra te adorar, oh
dos reis. Diga, foi que eu nasci. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Abre os teus olhos então e aplauda o nosso Deus. Que esse seja o nosso prazer, estarmos próximos perto dele. Amém? Já fica de pé no teu lugar aí, permanece na verdade, né? Que a gente já vai encerrar. Algum recado, gente? Yes, no. Temos o batismo, dia 21 é o batismo, né? O curso, é isso, né? Caso tudo dê certo. Enfim, saberemos pelos noticiários. Mas, a princípio, é dia 21. A gente já teve o curso, tá, pessoal? O que mais que a gente tem que avisar? Mais próximo também, mais próximo não, dia 21 é agora, né? Tá. Tem mais algum aviso? Não? Yes? Vamos orar então para a gente ir embora? Feche teus olhos comigo, você que pode aí. Deus Pai, obrigado, Senhor, por mais uma noite que nós pudemos estar aqui, Senhor, reunidos como a igreja, como o corpo de Cristo, Deus. Nós sabemos que o Senhor age através do teu corpo, Deus. Nós sabemos que o evangelho, a verdade chega nas pessoas através da nossa vida, Pai. Mas para que nós possamos ser canal de bênção, Deus, para que nós possamos de fato agir como o corpo de Cristo, como o teu corpo, Senhor Jesus Cristo, é necessário que nós sejamos tratados, Deus, que nós venhamos a resistir àquilo que vem contra nós e que nos tenta, e que nós venhamos a nos submeter 100% à tua vontade, Deus. Que nessa noite teu Espírito Santo tenha falado conosco, teu Espírito Santo tenha tratado no nosso coração aquilo que tinha que ser tratado, Deus. Aquilo que precisava para que a nossa história seguisse da melhor maneira possível, Deus. Eu te peço que o Senhor possa estar com cada um que está nos assistindo nesse momento, Deus, ajudando, auxiliando essa pessoa, Deus, a resistir, ajudando essa pessoa a se colocar na tua presença, se colocar disponível à tua vontade, Pai, porque isso é o melhor para todo mundo, Deus. Te peço que o Senhor venha estar trabalhando conosco, em nós, nessa semana, nesse domingo que nós vamos passar, Deus, que nós possamos estar mais uma vez reunidos também nesse domingo, às 8 horas aqui para falarmos do teu amor, continuarmos esse trabalho que o Senhor tem feito em nós. Eu agradeço por cada um que esteve aqui nessa noite, por cada um que está nos assistindo, Pai. Eu agradeço por cada um que esteve trabalhando, que seja no louvor ou na transmissão, Pai. Obrigado, porque o Senhor tem feito homens e mulheres teus de fé firmes nesses tempos difíceis. E eles têm sido base, Deus, para a tua obra, Pai. Obrigado por cada um, Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Você pode aplaudir o nosso Deus. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite.